Olá, eu sou Wagner Barros, bem-vindo ao Super Professores. Vamos para uma super dica hoje de sistema operacional. Vamos falar sobre uma super dica aqui de Linux. A gente precisa tocar em alguns pontos característicos de vários concursos e Linux é com certeza uma parte importante. Essa particularmente é uma parte que as pessoas não gostam muito de estudar, diretórios. Porque o sistema operacional, no geral, o uso do Windows, ele facilita muito com o tempo, né, os candidatos em prova. Mas o Linux, ele trabalha nas provas, pelo menos ele é trabalhado, ele é estudado de forma muito teórica e a gente precisa entender essas estruturas. Um dos temas muito importantes e abordados é o tema sobre a estrutura de diretórios do Linux. Bom, na Super Dica, a gente vai ver como é que o Linux lida com os diretórios internos, mas eu quero que você compare isso, quando você for estudar, com o Windows. A nossa super dica é de Linux, mas o Windows também tem diretórios. Então o Windows ele também tem o diretório System32, o diretório Windows, o diretório arquivos de programas, né? O diretório temporário Internet Files, o diretório usuários. Então o Linux ele também tem diretórios, só que diferente desses que eu falei do Windows. Então, o sistema operacional, ele quando é instalado, ele usa diretórios, ele cria diretórios, né, os diretórios dele, dos arquivos dos usuários, dos documentos, meus vídeos, minhas músicas, arquivos de programa. Então, o Windows tem esses diretórios. Você tem que conhecer essa estrutura de diretórios do Windows e também tem que estudar para Linux. E a estrutura de diretórios do Linux é diferente, né? Completamente diferente. Vamos dizer completamente, tem uma coisa ou outra muito rara assim que talvez você compare. É o caso, por exemplo, do diretório etc. que a gente vai falar. Bom, na estrutura de diretórios do Linux, primeiro, o diretório raiz, o root, esse é o diretório principal, o diretório com essa barrinha, é o diretório root. É onde fica instalado o sistema. Então esse é o diretório que a gente chama no Windows de raiz. Lembrando que no Linux, essa barrinha ela é caindo para a direita. No Windows, essa barrinha é caindo para a esquerda. Tem diferença já daí, né? E existe, inclusive, abordagem sobre isso. Bom, esses aqui são alguns dos diretórios que a gente mais vê e por isso vamos falar mais sobre esses aqui. Um conceito mais simples. Esses diretórios, alguns têm subdiretórios e subdiretórios e isso seria interessante entender, conhecer depois dessas dicas aqui, depois das noções básicas, né? Então a nossa super dica hoje vai falar sobre os diretórios do Linux, então a gente começa pelo principal, o diretório raiz. Como eu disse, o diretório raiz ou root é o principal onde fica instalado o sistema. A mesma coisa no Windows, só que no Windows você dificilmente ouve o termo root, né? Você ouve mais o raiz ou o diretório raiz, né? O diretório principal. Vamos lá, diretório bin. Bin é de binários. Quando você precisa usar de algum comando, quando você precisa digitar algum comando, aplicar alguma ferramenta no Linux, você usa o interpretador de comandos para digitar. No Windows você também faz isso. Você chama o CMD, aquela janelinha do prompt de comando, né? Para quem trabalhou com DOS, identifica-se muito com aquilo. Você pode dar comandos ali de Windows. E do Linux, você pode também fazer a mesma coisa pela janelinha do shell dele, né? do terminal que você chama ali e você consegue também, no interpretador de comandos dele, aplicar, executar as funções. Até isso cai muito mais no Linux do que para o Windows. Esses comandos, esses programinhas que você executa, eles ficam num diretório de binários. Esse diretório binários é o diretório onde a gente guarda, onde a gente encontra os programinhas, os executáveis do Linux. Então ele guarda os programas e comandos básicos do Linux, os comandos que a gente faz com as operações de comandos, né? Você pode aplicar vários comandos de copiar, executar, formatar, montar unidade. Todas as ferramentas que você usa digitando no Linux, né? O Linux é muito trabalhado por digitação. Você usa esses programas que estão localizados na pasta bin. Então ele guarda os binários, tá vendo? Binários. Isso é o diretório de
programas básicos do sistema, né? De ferramentas, né? São executáveis de ferramentas. Binários, por quê? Porque, claro, é compilado, né? São programas compilados, né? São programas binários, né? A gente chama binário porque está em 0 e 1, né? Está em linguagem de máquina, está binário. Bom, diretório boot. Arquivos de boot. O que são os arquivos de boot? Os arquivos de inicialização do sistema. O boot, como a gente diz, o pontapé inicial, né, o arranque, é para que a máquina seja ligada. Então, o diretório boot guarda os arquivos de arranque, os arquivos de inicialização. O diretório boot, ele guarda arquivos que também são binários, mas são voltados ao sistema, para que haja o carregamento do sistema operacional Linux, né, para a memória RAM, para que entre no sistema operacional. Então esse diretório já diz tudo para a gente. O diretório dev. Diretório dev é o diretório de device, onde ficam armazenados os diretórios que indicam as unidades de disco, de memória. Quando você tem disco no Windows, o disco C, né, o drive C, o HD, e você tem o DVD, o Windows ele dá a letra C e dá a letra D, né? Mas como é que isso funciona no Linux? Bom, se você conectar um pendrive, o Windows ele vai dar uma outra letra, né? Uma letra E. Se você conectar um HD externo, é F. Se você conectar o seu celular, ele vai ler a memória do seu celular. E o seu celular ele pode dar 1 ou 2 drives. Isso é assim o tempo todo. Como é que funciona isso no Linux? No Linux fica no diretório dev. Ele não dá a letra como a gente conhece no Windows. Então no diretório dev fica dev /dev e fica, se você tem um disco rígido, vai ser HDA. Se você pegou esse disco e dividiu em partições, ele tem HDA1 e HDA2. Se você tem uma outra unidade, ele vai chamar de HDB. Ah, mas isso é como se fosse a letra C, a letra D no Windows. Então ele trata dentro de diretórios. Inclusive uma super questão que a gente fez fala sobre isso, né? Então aqui o dev foi inclusive uma questão de prova. O dev é o diretório que armazena as referências aos drives do computador. Aquilo que você conecta externo, como unidade de leitura externa, um HD externo, um pendrive, essa unidade ela vai criar também dentro do diretório dev uma entrada, vai criar também ali uma pasta, um diretório que vai indicar qual é a identificação dessa unidade. Então todas as unidades, em vez de ser C, D, E, F, você já sabe, é em dev. E dentro de dev vai ter uma indicação. A gente vai ver mais à frente com um pouquinho mais de detalhe. O diretório etc, que eu disse que inclusive o Windows tem também. Esse diretório e seus subdiretórios abrigam muitos arquivos de configuração. São arquivos do tipo texto, que você pode configurar o funcionamento da máquina, acesso, internet, controle, segurança. Então você pode fazer muitas trocas, muitas especificações de funcionamento do teu sistema, alterando esses textos, né? São textos dentro dessa pasta, etc. Como eu disse, são arquivos de configuração, mas que você pode abrir no bloco de notas. São arquivos nesse formato TXT, formato ANSI, né? Diretório Home abriga diretórios dos usuários. Por exemplo, um usuário de login de nome Pedro, quando entra no sistema, ele será encaminhado direto para o diretório Home Pedro. Então é fácil. No Linux, cada usuário que loga no sistema vai ter na pasta Home o seu diretório específico. E lá vão ficar os seus arquivos de internet, os seus arquivos específicos de download, né? Os seus arquivos que estão sendo manipulados, que você está baixando, que você está colocando na sua área de trabalho. Quer dizer, o que você tem de informação daquele usuário vai ficar armazenado no diretório Home. MNT de Mount, bom, diretório para montar partições temporariamente. O que é montar partição? É porque no Windows a gente não trabalha, não lida com esses mesmos termos, né? Mas quando você quer trabalhar, por exemplo, com mais de uma partição no disco rígido, você pode montar essa partição, quer dizer, fazer com que essa partição seja detectada pelo sistema operacional. No Linux você trabalha isso manualmente, muitas vezes. No Windows a gente não vê muito isso. Depois que se cria,
depois que você liga o computador e entra no Windows, as unidades já estão montadas, já estão prontas para uso, né? No caso do Linux, não. Você tem, em algumas distribuições, você tem inclusive diferença em montar unidades, outras que montam sozinhas, enfim. Você precisa conhecer esses diretórios e estudar esses diretórios junto com essas características do sistema operacional, né? Esse é um termo muito raro de ser usado para quem só usa o Windows, para quem só conhece o Windows. Então o diretório MNT de mount, ele é o diretório que a gente usa no sistema Linux para montar. Então lá dentro é que você consegue montar temporariamente uma partição. Então você pode fazer uma partição temporária e essa partição vai ficar dentro desse diretório. Lembrando que uma partição, quando você pega um disco rígido e cria e divide ele em duas partições, né, você pode colocar inclusive dois sistemas operacionais nesse mesmo disco. Então você pode ter uma partição para Windows, uma partição para Linux, né? É como se ele tratasse, na verdade, diferente, como se fosse dois discos separados. Na verdade, você tem um só disco e ele trabalha como se fossem dois, né? A partição é isso. Particionar o disco é dividir em partes, né? Dividir em partições. O diretório SBIN. Nesse diretório estão arquivos executáveis básicos e fundamentais para a inicialização, que, em geral, são executados automaticamente pelo sistema operacional, além de outras funções como recuperação, reparação e etc. Esses sistemas específicos no diretório SBIN, lembra, diferente do BIN, o SBIN ele é mais voltado para o sistema, por isso SBIN. O BIN que a gente viu são ferramentas rápidas de aplicação de comando simples. O diretório SBIN do Linux ele é mais usado para essas funções específicas com arquivos também ligados à inicialização. Não é necessariamente o diretório boot, tá? Mas é muito próximo disso. O diretório SBIN são para que o sistema Linux funcione. Depois que a gente dá a partida na máquina, depois que a máquina inicializou, depois do boot, o diretório SBIN ele é usado para carregar o sistema Linux mesmo. Quer dizer, existe um princípio do boot e existe carregar os arquivos de funcionamento do sistema. E essa pasta é para isso. Não pode confundir BIN com SBIN. Diretório TMP, diretório para arquivos temporários, o nome já diz. Durante o processo de várias execuções de vários aplicativos, alguns arquivos temporários são criados. Eles devem ficar numa área que depois são descartados. Se não forem descartados automaticamente, o usuário depois pode ir lá e limpar essa pasta. Essa pasta TMP, ela guarda arquivos temporários, arquivos que só servem durante a utilização. Às vezes cai a luz, né, o computador é desligado bruscamente e alguns desses arquivos ficam lá, fica como se fosse perdido, ele não vai ser mais usado. Depois o usuário pode ir lá e limpar essa pasta. O SR armazena muitos diretórios com informações de usuários. Ele guarda informações de usuários, o SR de users. Então são diretórios que guardam informações de usuário, não necessariamente os arquivos do usuário, como é o caso da pasta home, que guarda os arquivos pessoais, os arquivos de preferência de internet, né, de download do usuário. O diretório user guarda as configurações do usuário. Bom, aqui voltando a falar do dev, só para a gente poder entender melhor as características, quando você tem uma placa-mãe usando IDE primária e secundária, bom, hoje a gente usa os computadores com a SATA, a tecnologia SATA, tudo bem. Discos rígidos SATA, ou SCSI, ou pendrives, eles são identificados dentro da pasta dev como dev, aqui, SDA, dev SDB. Isso você vai ver durante o manuseio. Por exemplo, eu gosto muito da distribuição do Ubuntu, porque é uma distribuição do Linux fácil de se trabalhar, muito boa, as pessoas se adaptaram muito bem a ela e ela é fácil de você trabalhar. Inclusive eu botei lá no meu site para download do link, que é uma outra dica que eu costumo dar sempre em aula, que é para baixar o Ubuntu e instalar, porque ele funciona, ele pode ser instalado até com você usando o Windows, né? Você bota o Ubuntu para instalar, dentro do Windows, ele instala, depois ele manda reiniciar. Aí você escolhe se você quer entrar no Windows ou no Linux, né? Porque não dá para usar os dois ao mesmo tempo. E aí você vai ver que ele trata isso de uma forma muito fácil de ser manipulado e de você estudar também. Se você não está usando SATA, a SATA é aquela
conexão na placa-mãe mais moderna do que a ATA, né? A SATA é a serial ATA, que você liga discos rígidos, DVD, CD, é mais rápida que a IDE. Mas nas placas-mãe, onde tem a ligação com IDE, quando você tem um HD, ele chama esse HD de quê? Dentro da pasta DEV, o HD é o HDA. Se você tem uma IDE secundária, né, uma IDE primária e uma secundária, vai ter diferença. Mas na própria primária existe a slave. Então você pode ter duas IDEs, sim, a IDE primária e a secundária. Mas numa mesma IDE, o cabo ele pode sair para uma primária e uma secundária. Então você uma master e uma slave, né? Uma mestre e uma escrava. O que é isso? Você está usando, em vez de primária e secundária, você está usando só a primária. Mas o cabo que está ligado na primária, ele se divide em dois. Então é primária, só que um é o principal, que é o master, e o outro é o slave. Então você pode usar na primária o master e slave, e na secundária, master e slave também. Então você pode usar, por exemplo, na IDE primária e secundária ao todo, 4 dispositivos. Então tem o master e o slave da primária e o master e o slave da secundária. Você pode fazer isso e a máquina vai identificar cada drive desse, cada unidade, por exemplo, como HDA, HDB, HDC, HDD. Quer dizer, é como se fosse no Windows o quê? No Windows ele daria C, D, E e F. Você vai ver dentro do diretório dev com as indicações assim. Se for SATA, ele vai botar, em vez de HDA, ele vai botar SDA. Essa é uma diferença. SDB é assim que ele vai tratar, né? SDC, SDD, por aí vai. As partições de um disco são identificadas por números. Quando você coloca você escolhe, por exemplo, a IDE primária. E na primária está ligado um HD. Esse HD vai ser o HDA. Beleza. O que vai acontecer se você pegar esse HD e dividir esse HD em 2 partições? Uma vai ser HDA1, o outro vai ser HDA2. Essa é uma forma fácil de você entender como que ele organiza. Seria no Windows como? C e D. No Linux, olha como é que a coisa é mais complexa, mas ao mesmo tempo é mais clara para o usuário. Se você está vendo HDA1 e HDA2, você já sabe. Ele está usando, na verdade, a IDE primária, olha só, HDA, ele está usando a IDE primária. 1 significa que é a partição 1 da HDE primária, e HDA2, ele está usando a partição 2 da IDE também, né, a primária. Quer dizer, coisa que no Windows isso fica escondido, ele dá apenas como C, D, E, F. Você não sabe se aquilo é partição, se é IDE primária, se é SATA, se é secundária, você não sabe dessas coisas, né? Então o Linux ele é novo e por isso causa essa coisa assim de mais difícil, mas ele tem as suas características próprias, mas isso não é difícil, isso é uma novidade, né? É uma dica importante você conhecer como funciona essa estrutura de diretórios. Essa com certeza é uma super dica dos Super Professores. Até a próxima.